Ella entonces dijo que el problema era que tenía hambre. Dijo que yo tenía hambre y que había andado mucho en el sol caluroso y que eso provocaba que yo viera cosas. Me di un baño, tomé café, almorcé, dormí, por la noche fuimos a la iglesia, volvimos, una cosa que yo había visto al mediodía, aquella imagen de Santa Isabel, del mismo modo que cuando yo estaba bajo aquel árbol. Yo siempre digo que si mi cuñado no hubiera llegado en aquel momento, no sería preciso el sueño, no habría existido. Pero como fui interrumpido, el sueño tuvo que existir porque era un complemento de aquello que había acontecido el día anterior. La misma cosa, aquel círculo rojo. La letra A y la letra M y billete de 50 reales. Y en el sueño ella me dio un mensaje diciendo: yo te escogí, no temas. Tú convertirás multitudes antes del gran acontecimiento, y encontrarás a uno al que todo explicarás. Muchas luchas enfrentarás pero tendrás la victoria y por lo que tú quieres no te preocupes, todo será resuelto. Me desperté, miré en el reloj, eran las 3 de la madrugada. Llamé a mi esposa, la cual se despertó espantada y le dije a ella: aquello que me pasó ayer, dijiste que era por hambre, pero ahora yo ya almorcé, ya dormí, ya cené y pasó de nuevo todo eso. A partir de ese momento yo ya no dormí. Cogí mi Biblia, leí alguna cosa, doblé las rodillas y me quedé orando hasta las 6 de la mañana, pidiendo discernimiento, pidiendo que Dios me iluminara para saber lo que era aquello. Fue exactamente a las 6 de la mañana, cuando me levanté y estaba convencido de buscar a un padre, porque solamente un padre podría explicarme lo que estaba aconteciendo. Mas eu não tinha esta compreensão, este entendimento. Por que, pai, este anjo vai aparecer-me ao lado da imagem desses católicos? A confusão foi tal que eu tive que procurar o padre dos católicos. Enquanto aguardava o padre dentro da igreja, que disseram-me que iria chegar às 9 horas da manhã, vi uma cena dentro daquela igreja que deixou-me escandalizado. Próximo sobre aquela mesa estava um objeto dourado semelhante a um cálice. Não passava pela minha cabeça que era uma âmbula. Não passava por minha cabeça que aquelas poucas senhoras que estavam dentro da igreja estavam fazendo adoração ao Santíssimo Sacramento. Quando vi aquilo, ponderei: Deus trouxe-me aqui para que eu visse esta cena ridícula, um objeto que assemelha-se a uma panela. Por que eu disse aquilo? Até aquele momento era uma ignorância. Eu não sabia o que havia dentro da âmbula. Eu só estava olhando a âmbula pelo lado de fora. É o nosso mal. Por isso que às vezes não conhecemos a igreja, porque só olhamos superficialmente, pelo lado externo. Somente quando nós quebramos o coco é que nós vamos tomar da água e comer da carne do coco, como dizia o saudoso Dom Helder Câmara. Vou lá e irei dizer para essas mulheres que isso nunca foi, não é e jamais será Jesus. Com 4 metros que estava aproximadamente daquela mesa, onde estava aquela âmbula, que até então para mim não passava de uma simples panela dourada, a 4 metros de distância daquela mesa, em cima daquela âmbula, estava uma bola de fogo, mais ou menos desse tamanho, frio ao corpo. O que é isto, meu Deus? É projeção da minha cabeça? Eu estou vendo mesmo? Veio o pensamento: isto é coisa do demônio, pastor Sidney. Para você não falar de Jesus para essas mulheres que estão adorando um objeto para o qual chamam de Deus, para o qual chamam de Jesus Cristo.
atrevi-me a dar mais uns passos. E quando já estavam uns 2 metros de distância para chegar àquela mesa, as pernas travaram, nem para frente nem para trás. Eu não tinha mais firmeza na perna. As lágrimas rapidamente. Parece que uma mão empurrava-me aqui na nuca, e eu caí debruçado em frente àquela mesa. Caí chorando, dando glória a Deus, aleluias, glorificando a Deus, falando em línguas estranhas. Era uma presença de Deus sobrenatural. Isso não quer dizer que enquanto pastor no protestantismo eu não sentisse a presença de Deus. Mas o que estava acontecendo comigo naquele dia era algo inédito, até então jamais por mim vivido. Fiquei lá chorando, sentindo aquela presença sobrenatural e desfrutando daquele oásis, daquele paraíso que Deus fazia existir em minha alma, dentro daquela igreja católica apostólica romana. Foi exatamente naquele dia, o primeiro dia que entrei em uma igreja católica, o dia 16 de dezembro de 1998, que eu tive a plena certeza, com poder, com grande glória, dentro da igreja católica apostólica romana. Quando levantei dali, estava claro no meu coração: jamais vou dizer, eu estou salvo. Quem é da minha igreja está salvo. Os católicos estão todos no inferno. Deus dava-me a graça de saber que Ele estava ali presente. E como não poderia estar em uma igreja que Ele mesmo fundou? Em uma igreja que Ele mesmo disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Días posteriores, el 17 de diciembre de 1998, a las 10 de la mañana, 2 pastores llegaron a la residencia de mi suegro para que me llevaran hasta San Luis de Maranhão. A las 4 de la tarde ya estábamos en la ciudad de Paruá, en el estado de Maranhão. Acordamos visitar al pastor de aquella ciudad. E inmediatamente que llegamos, el pastor, cuando me vio, dijo: Pastor Sidney, Dios lo mandó aquí y ahora, porque estamos iniciando un trabajo hoy, y el pastor que vendría a hacer la predicación acaba de llamar diciendo que no podría venir, y fue Dios que le mandó aquí. Yo dije: no, pastor, no podemos ir rápido a San Luis, porque mañana tenemos que predicar allá. Él dijo: puede salir de aquí hasta las 10 de la mañana y puede llegar a San Luis, no es puntual, predique usted aquí. Lo acordamos y nos quedamos en la ciudad de Paruá. En esa noche yo prediqué.